Alfabetização ecológica e ecopedagogia. Bem-vinda, Gabi. Sim, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre esse tema, que é um tema aí que há 10 anos é uma paixão, é um estilo de vida já. É, cada vez mais que a gente se envolve, que a gente conhece, que a gente busca, né, informações sobre o meio ambiente, cada vez mais a gente se apaixona. Não tem como. Então, hoje o Ets, né, traz aí a Gabriela Dias, né, do Sustainability Art. A Gabriela, ela é pedagoga e artista plástica. E eu quero dar boas-vindas aqui em nome do Ets. Para quem não conhece o Ets é uma plataforma que trabalha com um propósito muito bacana, que é educar para transformar, inovar e sustentar esse nosso planeta. Então, cada semana a gente traz um tema que agregue ao nosso propósito e um convidado muito especial. Semana passada a gente teve aí a parceira Renata, né, uma engenheira civil, aí, técnica em segurança também, conversando com a Isis. Não sei se você conseguiu acompanhar, Gabriela, sobre o Eneagrama. Foi muito interessante, um assunto muito rico, né? Descobrir aí os perfis um pouco de cada um. E hoje a gente quer ouvir você. Fala pra gente quem é a Gabriela. Sim, olha, eu sou professora de artes, né? Me formei também em licenciatura plena em artes plásticas, fiz teatro, que eu gosto muito de todas as linguagens artísticas, e com o tempo, na minha própria formação de educadora, eu vi que havia uma necessidade de repensar a educação, porque há um grande desperdício de materiais hoje nas escolas que é apenas um financiamento de lixo, né? Porque as crianças acabam fazendo trabalhos apenas para obter uma nota. E depois aquilo tudo vira lixo. Então aquilo foi o meu primeiro insight de mudança, assim, falar, gente, tem alguma coisa errada, né? A criança depois que tem a nota, ela, a primeira coisa que ela faz é jogar esse trabalho no lixo, não cria de fato uma coerência com que a educação tem que transformar ou tem que repassar. Então, isso foi minha primeira mexida quando eu entrei em sala de aula. Quando eu vi, falei, nossa. E aí, nesse meio termo de educação, eu comecei a fazer alguns cursos, algumas vivências através de pensamentos de educação ambiental. Então, a minha aula, a minha formação, ela vem com uma formação artística, depois me formo em pedagogia, né? Fiz a pedagogia para poder entender um pouco mais sobre a questão da alfabetização, sobre a primeira infância, que sempre foi uma paixão, e também deixar o currículo, no caso, a minha formação um pouco mais rica sobre o que é o ser humano e suas etapas na vida. E aí, com isso, eu começo a fazer esse projeto. Então, assim, além de tudo isso, eu sou artista plástica, eu trabalho com esculturas em madeira. Dá até para ver aqui atrás um pouco dos troncos que eu trabalho. E gosto muito dessa coisa, assim, sou muito ligada ao trabalho do Franz Krasberg, que é um grande artista, né? Franz Krasberg, ele fala exatamente de uma arte do século XXI, uma arte consciente, uma arte que trata de problemas que são problemas planetários. Então, eu, enquanto professora, tento de alguma forma usar as ferramentas artísticas para isso, para falar um pouco dessa questão, que é uma questão de até mesmo sobrevivência nossa, né? Em estar no meio ambiente, em fazer parte desse planeta e repensar o que é o ser humano dentro desse ecossistema, dessa planetariedade toda que se fala tanto. E também mostrar que eu, enquanto pessoa que gosto de, por exemplo, fazer trilhas, né? Em horas vagas, quando sobra um tempo, eu estou sempre na natureza. Também quase todas as vezes que estou na praia, eu limpo a praia, faço uma parte de recolher os lixos. Muitas pessoas me param para parabenizar, mas você vê que ninguém quer fazer, todo mundo acha bonito, mas o que foi o que a gente conversou anteriormente? Falta ação, né? Quando a gente vê uma menina igual a Greta, dessa idade, querendo fazer todo esse movimento, a gente entende que essa geração, eles têm muitas coisas em mãos, muitas coisas para conseguir fazer, mas existe ainda uma geração anterior, que é a nossa, anterior à nossa também, que ainda tem um descaso, que ainda vê isso como uma romantização. É muito romântico, fica muito no campo das ideias e na prática, são poucos os que querem realmente ficar nessa linha de frente,
fazer alguma questão ligada a isso. A gente também vê que muitos pensam que uma pessoa que é ecoecológica, ela já é taxada como um pensamento político de esquerda, comunista, e não é assim, né? As pessoas que se preocupam com o meio ambiente, elas estão pensando em algo de reestruturar todo esse pensamento, desde a política até a questão educacional. Então, a gente não tem partido. Se alguém pergunta para mim se eu tenho um partido, não, hoje a esquerda não me representa e muito menos a direita. A gente tem que repensar numa estrutura sólida que de fato pensa nas gerações futuras. E a gente vê que isso não acontece em nenhum dos dois caminhos. Né? A gente vê alguns projetos que começam a fazer algum tipo de barulho, mas de fato não tem um cunho de respeito ambiental. A gente vê quando que data, quando que foi formada a de proteção, a FUNAI. A FUNAI não tem nem 50, nem 60 anos, 70 anos. Né? A FUNAI aí tem 50 e poucos anos, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, assim, a gente vê que não existe um respeito ao meio ambiente, porque o respeito ao meio ambiente começa respeitando as comunidades indígenas. Então, a gente não vê esse tipo de respeito. Então, toda essa bagunça, todo esse barulho vem a partir de uma educação que vai começar a entender a estrutura. E quem vai poder melhor educar a gente? A própria terra, as próprias comunidades indígenas. Né, que ainda continuam, quem pensa que índio não faz nada, índio está lá reflorestando também, eles plantam, eles também estão fazendo esse ecossistema, eles também estão fazendo esse barulho. Existem vários documentários que mostram comunidades de mulheres indígenas reflorestando, mulheres indígenas fazendo todo um projeto há mais de 10, 20 anos de reflorestamento. Por quê? Porque a parte onde lhe cabe está sempre tirada. A gente começa a ver a demarcação, está sempre se reduzindo. Então, quando a gente fala de educação sustentável, alfabetização ecológica, a gente tem que olhar para o nosso país. Porque esses tipos de pensamento, de fato, surgem, né? Surgem de outros locais. E o que a gente pode fazer aqui? É o que tem aqui, é o que dá para se repensar aqui, olhar para a nossa população, o que está sendo aqui, de fato, tirado de lado, né, colocando-se de escanteio para um pensamento que não atinja e não comporte o que de fato é sustentabilidade. Né? A questão indígena, a questão do desmatamento, é a questão da educação. Então, a gente começa a ver que a partir disso daí, é uma visão, como diz aqui a nossa amiga da ecopsicologia, do macro e o micro. Exato, é exatamente isso. Isso é uma dança. O macro e o micro, ao mesmo tempo que eles existem, eles deixam de existir também, porque é como se existisse uma visão macro e micro ao mesmo tempo. Ela é orgânica, né? Ela não é divisível, ela é indivisível, ela flui. Então, a gente tem que repensar em tudo isso. Não sei, eu acho que eu falei um pouco demais. É muito! Eu já fiquei assim, a gente fica encantado, né? A gente percebe que realmente o ETS, isso para o ETS é fundamental. Ele compreende que a educação é o principal instrumento para conscientizar, para engajar e para transformar toda essa realidade que a gente vivencia hoje. Né? Conhecer uma pessoa, uma profissional como você, né? Conhecer o seu projeto, eu acho que desperta em cada um de nós o prazer e assim saber que é possível, sabe assim, tem tantas áreas que são fundamentais, mas tudo começa e termina na educação. A educação é o principal, é o primeiro passo, é o pilar para a sustentação de valor, para a construção de caráter. Então assim, tudo começa na educação. Então não tem como não entrar numa discussão política também. Então acho que muita coisa de cunho político, eles acabam prejudicando um pouco, né? Tantos projetos que realmente nasceram para transformar e acabam perdendo todo o engajamento de propósito, né? Para que eles nasceram. Então, acho que com pessoas como você, que realmente são apaixonadas pela causa, são apaixonadas pela educação, né? E por toda essa pedagogia. E unir, eu acho que você deve ter tido uma grande dificuldade de referências, né? De publicações, de conteúdo. Então, assim, o Brasil, né? O nosso país, eu não falo também de política, eu acho que minha bandeira é o meu país, sabe assim, é minha base, é tudo para mim. Então, é de onde eu vim, é onde eu estou, é o que eu quero melhorar, onde eu quero construir minha família, onde eu quero realmente
cuidar. Então, assim, as pessoas não cuidam do que elas não amam. E elas só vão começar a amar quando elas conhecerem. Para elas conhecerem, elas precisam de informação. E é claro que cuidar dá trabalho, como a gente educar um filho, né? Então, dá muito trabalho. Então, assim, mas é preciso, né? Igual você falou, você está ali limpando a praia, né? As pessoas, oh, parabéns, bacana, mas não se engajam, né? Porque é muito mais fácil falar, né, do que praticar, né? E é como pai e mãe, né? Os filhos não seguem o que a gente fala, filhos seguem os nossos exemplos. Então, é isso que a gente deixa para essa geração, né? Gabi, eu quero muito conhecer muito mais, eu acho que está todo mundo aqui curioso para conhecer muito mais sobre sustentabilidade, como nasceu, o que te provocou a construção desse projeto? É. Então, esse projeto, como eu falei um pouquinho só, né, uma abertura simples, ele surge a partir de uma necessidade de consumo, né? Eu logo na minha primeira formação enquanto educadora, eu tive a oportunidade de já trabalhar como estagiária numa escola grande, uma escola grande de São Paulo, né? E quando eu cheguei na escola, eu nunca tinha visto uma escola daquele porte. Eu nunca havia visto um estacionamento, uma escola que tinha um estacionamento de 3 andares. Enfim, é um Porto Seguro, né? Então, é uma escola que tem toda uma infraestrutura. E eu tive essa oportunidade de começar lá. E a partir da dinâmica da própria escola, de querer mudar, de uma escola de tentar também fazer um pouco uma coisa mais sustentável, eu percebi que o desperdício de materiais em festas, como festa junina, era muito grande. Então, a gente fazia um grande levantamento de materiais, por exemplo, muitas folhas, enfeites, para uma festinha de 4 horas e depois tudo aquilo ia para o lixo. Então, aquilo me deixou exatamente assim, cara, o que é isso? Aí você via as crianças fazendo trabalhos e pegando aquilo por nota, depois da nota jogando fora. E aí eu comecei a pensar, cara, se a escola quer ter sentido, ela tem que trabalhar só com sucata. E aquilo foi criando um blog, né? Eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi o meu blog, né? E o blog ele falava exatamente de práticas e atividades que usem materiais sustentáveis. E aí eu comecei esse lugar, comecei a falar, não, vamos começar a trabalhar com sucata. No começo, o grupo de docentes me chamavam até de rainha da sucata. É, eu comecei a criar um desconforto nas pessoas. E no começo eu não fui aceita, né? Quando eu comecei com sustentabilidade, quando eu comecei a fazer barulho, que a gente tinha que parar de usar material por nota, fazer nota por lixo, quando eu comecei a falar desse lugar, muitas pessoas foram contra. Muitas pessoas falaram assim: olha, acho que você está viajando, acho que o mundo é assim, né? Então, infelizmente, no começo foi difícil, não foi fácil, e aos poucos as pessoas começaram a mudar, começaram a ver que fazia muito mais sentido as próprias crianças. Aí que tá o lance. Quando você conversa sobre educação ambiental com uma criança, parece que ela já tem essa semente dentro dela, né? E que a gente que deixa adormecer. Essa semente ela vem. A criança adora falar sobre isso. Elas que mais educam os pais do desperdício de água e toda essa questão dentro da estrutura cotidiana. E quando você fala disso, parece que isso realmente faz um sentido, que elas se preocupam, elas prestam atenção, elas olham para você, elas falam, cara, é isso que está faltando, né? E aí, quando eu começo com esse projeto, eu vou fazer o seguinte, eu penso comigo, eu vou prestar assessoria disso, porque eu tô lendo sobre isso, eu comecei a me engajar, fui atrás de referências bibliográficas, fui vendo todo um levantamento de informação que surge até mesmo com Paulo Freire, né? Então, o que acontece? Você vê Paulo Freire no final da sua carreira, esse grande mestre, ele começa a escrever a pedagogia da terra. Ele sim, ele tem o êxodo dele, né? Na pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia. Mas, cara, depois de tudo isso que ele escreve, ele percebe que o negócio é a mãe natureza, que o negócio é a terra, que é a pedagogia e a alfabetização ecológica. Então, esse pensamento da ecopedagogia
Paulo Freire faz parte disso. Só que lá na frente, quando os livros que realmente servem como base, que é escrito por Francisco Gutierrez e também por Cruz Prado, eles ressaltam a importância de Paulo Freire nisso. Isso vai parar lá na Costa Rica. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil está no meio disso. A gente tem o Paulo Freire que começa, o Moacir Gadotti continua. Né? Moacir Gadotti, quando escreve A Pedagogia da Terra, é por esse diálogo, essa troca riquíssima que aconteceu entre ele e o Paulo Freire. Então, é isso que a gente tem que entender, que a gente tem uma necessidade. E quando a gente fala disso, a gente percebe também que lá atrás, quando existiu o Eco 92, Teodoro Rosac, quando escreve a Ecopsicologia, ele também fala, quando a gente está falando de estrutura, de repensar as questões do meio ambiente, a gente tem que repensar também a estrutura psicológica. Então, assim, quando vem a ecopedagogia, o que ela vem falar? Ela vem falar de alguns princípios básicos que são essa estrutura do homem com a natureza, que é uma estrutura extremamente unida, né? Elas estão extremamente uma interdependente da outra, interconectadas. Interligadas. Pode parecer que não, mas estão. Então, o Sustentabiliarte, ele começa a ver que existe todo um conhecimento para isso. Existe todo um pensamento. Antes de Teodoro Rosac, quem começa com esse barulho é a filosofia. Arne Naess escreve sobre a ecosofia. Então, Arne Naess, ele fala que a criança que não tem essa relação com a natureza, ela se torna um adulto que realmente está fora dessa conexão de novo. Ele está fora de criar um vínculo e respeito. Então, a criança que não é inserida na natureza, na sua primeira infância, quando a gente fala dessa alfabetização ecológica, é disso que a gente está falando. Quando a criança ela é inserida nesses ambientes, o adulto, de fato, ele só vai estar ali para observar. Porque quem vai fazer esse papel de educação é a relação que a criança vai criar com a terra, com o barro, com os insetos ao seu redor, né? Quando a gente vê uma política de arte que vai lá na Itália, Reggio Emílio, então a gente vê o quê? Que é uma política artística que também contempla os micro-organismos naturais. Então, assim, existem políticas que sabem que a ferramenta artística, ela ajuda, porque ela sensibiliza. E a gente tem uma necessidade ecológica. Então, o Sustentabiliarte, ele une esses dois universos. Ele usa as ferramentas artísticas como facilitadoras de sensibilidade humana para falar de questões extremamente necessárias, que são as questões ambientais. Então, esse casamento, para mim, quando eu fui atrás de levar esse projeto adiante, foi o casamento que eu falei. É isso que a gente precisa. As pessoas precisam se alimentar de arte. Só que se alimentar de arte não egoicamente, onde eu faço um quadro e eu pinto alguma coisa que vale 1 milhão, e aí é mais uma forma de lavagem de dinheiro, porque quem não sabe vai saber agora. Dentro do mundo da arte, é uma das terceiras, ou se não me engano, a quarta forma de maior lavar dinheiro sujo no mundo. Eu posso ser um quadro do Picasso embaixo do braço e pegar um avião e ele valer 2 milhões, né? E ninguém saber que é um quadro original. Então, a gente tem um problema sério, que a arte ela também não está indo para um caminho do ambiental. A arte também ela vai para um caminho do consumismo. Quando a gente vê artistas que fazem exposições que consomem toneladas e toneladas de petróleo, será que esse cara realmente está pensando que a arte agora ela tem que migrar para uma nova atmosfera? E aí, quando a gente vê um cara igual Franz Krajberg, que era um artista consciente, que era um cara que trabalhava como ativismo ambiental, que toda a área desmatada que ele foi morar, ele pegou e reflorestou com mais de 200 mil árvores, porque foram mais de 10 anos de reflorestamento. Aí eu falo para você, esse é um artista do século XXI. Porque continuar sendo um artista de consumo, que vive de uma imagem consumista, que está sempre ligado às grandes marcas, né? Porque hoje a gente tem o quê? O boom, né? Que é o boom da questão da imagem, dos seguidores, da questão de como as pessoas te veem. Né? Quando você tem 14, sei lá, acima de tantos mil seguidores, você ganha uma atmosfera de privilégios
que são ligados ao consumo, que se a pessoa não tiver uma educação ambiental, ela é a primeira a se vender, né? A gente vê que as pessoas estão sempre preocupadas em repropagar marcas de consumo que estão aí fazendo trabalho escravo. Então existe uma questão, então existe uma trabalho escravo infantil, né? Então assim, as pessoas se vendem sempre pelo consumo. Então a gente fala de capitalismo, a gente fala de consumismo, a gente fala de uma cadeia que essa cadeia, ela realmente, ela tem muito poder. Mas a gente precisa entender que a nossa sobrevivência é mais importante. E mostrar para essas cadeias que a gente não vai consumir mais isso. O único jeito de boicotar o imperialismo, que é essa força que é o capitalismo, e o que a lavagem, sim, que é uma lavagem cerebral que foi feita pelas grandes marcas e mídias, de mostrar que você vai ser aceito a partir do sapato que você tem, né? Quando você vai para a escola e aquela criança tem aquele casaco super caro, que ela começa a usar e o amigo começa a usar e vira moda, e aquela criança que não tem aquela mesma blusa não é aceita no grupinho porque ela não tem aquele boné da marca XY. Então, o que que acontece? A gente começa a ver que tem um problema sério psicológico de consumo. Que o consumo ele está realmente ditando toda uma atmosfera social, né? É um E novo padrão, né? é um novo padrão. É Então, o velho padrão, né? Não é o pode ser mais o novo. agora a É o gente tem velho padrão. Estamos que... trabalhando para construir um novo padrão. Ô, Exato. Gabi, a gente está aqui recebendo, eu quero agradecer aqui, não, a gente está hoje com a Gabi Dias do Sustentabiliarte, a gente está como tema discutindo aí alfabetização ecológica e ecopedagogia, para quem está chegando agora, quero agradecer a participação de cada uma aqui, tá? Muito parabenizar o Lennon, porque o Lennon também tem um trabalho magnífico aí no Guia do Candidato, para preparar candidatos mais conscientes, entendeu? Cumprindo e entendendo todos os papéis, né? Para preparar também enfim, é entender um pouco, né? Você chega lá na política e você vai fazer o quê? Né? Você precisa entender qual é o seu papel, né? Você precisa entender o que você vai fazer, que projeto, que nicho você vai representar. E, em especial, a todos os parceiros do Eds que estão aqui, a blogs e causas, enfim, perfis realmente engajados na causa da sustentabilidade. Parabéns aí, continue exercendo mesmo essa missão, tá? E mandar um beijão para toda a minha família e minha mãe que está aqui, que me ensinou os grandes valores da vida, que realmente é uma guerreira, eu acho que ela passou por grandes desafios aí durante toda a sua vida, criou 6 filhos com meu pai, com muita raça, com muito amor, né, e com muita responsabilidade, passando para a gente os melhores valores, né, e acho que são isso, foi tudo isso que moveu a gente até aqui, que construiu pessoas e profissionais e seres humanos cada vez mais engajados aí com a sociedade, né, com as causas ambientais. Então, meu muito agradecimento à minha mãe por ter construído toda a nossa base, por ter me dado me dado pessoas, irmãos incríveis aí também, e ajudou tanta gente. Eu acho que é essa sustentabilidade. E me ensinou a primeira coisa mais importante: não dispensar comida. Porque você alimentar 6 bocas, você tem que ter respeito ao que você está ali no prato, né? Então, isso é muito importante. E, Gabi, assim, falando de maternidade, falando de família, né? A gente percebe que você realmente é uma estudiosa, é uma grande, não só mentora, mas uma grande estudiosa aí da causa. Então, o que que te motivou? O que, enfim, quem são suas influências familiares? Quem que te influenciou? Realmente foi uma espiritualização que te sensibilizou para esse seu caminho aí nesse nicho? Vamos lá, esse é um assunto bem legal mesmo, porque o que realmente ajudou muito nessa busca e assim me fazer uma pessoa que se sente um pouco entusiasta da vida e dá valor à vida de todos nós que estamos aqui nesse planeta, alguém que nem consegue matar uma formiga, enfim, foi a questão mesmo espiritual, a meditação, né? Assim, eu vim de uma família muito boa. Meus pais e minha mãe, agradeço muito a eles. Não sei se eles estão aqui na live. Eles também fizeram muita parte da minha educação. E eu nasci com uma doença super rara. Então, vamos lá. Eu nasci com uma doença chamada mastocitose, que é uma doença super rara. Na época, ninguém sabia. Eu nasci bem, na verdade, com 6 meses eu desenvolvi essa mastocitose e ninguém sabia de onde é, como era, fiz biópsia e tudo. Então, meus pais passaram grande parte da vida deles ali na minha primeira infância, até mais ou menos uns 2 aninhos, 3 aninhos, comigo em hospitais, para tentar descobrir o que eu tinha. Eu tinha uma pele que ela era, parecia uma pele de jacaré, ela era toda saltada,
eu não podia comer coisas com corante, eu só podia comer coisas 100% naturais, era uma coisa super complicada na época. E minha mãe me levou para todo tipo de tratamento. O desespero era tanto que ela tentou todos os tipos, espirituais, rezo, curandeira. E aos poucos eu fui melhorando, com muita fé. Então eu que sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu acredito que quando a gente começa a ter essa paixão pela natureza, a primeira coisa que a gente percebe é a nossa espiritualidade. A gente percebe que existe um espírito da natureza, como existe o nosso próprio espírito. E ele está conectado com tudo, e ele não está só conectado com o planeta, ele é a essência cósmica. Então, quando a gente parte de um princípio cósmico, a gente começa a entender que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. As nossas verdadeiras necessidades, elas realmente são uma vida simples, é uma vida sustentável de fato. A gente não precisa de muito, a gente só precisa do básico. O que a gente precisa aprender é a amar os amigos, os irmãos, a família, né? O que a gente precisa de fato aprender é entender que a relação e a troca é o mais importante. É a gente ter amigos verdadeiros. Então, assim, a gente vive numa sociedade de máscaras, muitas máscaras. E pessoas que são como eu, assim, como você, ou como todas essas pessoas que amam a causa ambiental, são chamados e taxados de eco chato, eco não sei o quê. Sempre existe uma piada que fala que a gente, ai, é muito romântico. Cara, não é Tá falhando aqui, romantismo. É muito pelo contrário, a gente despertou, a gente está desperto, a gente não vai mais cair na cilada de achar que eu vou ser feliz indo no shopping comprar um par de sapato. Você entende? A gente já saiu fora disso. Perigo. Sim, que a gente já entende que a... tá um pouco ruim, né? A conexão, gata. Oi? Voltou? Uma travadinha? Voltou. Voltou. Então, esse lance espiritual é o que a gente tem que entender, não é religião. Quando a gente fala de alma, espírito, quando a gente fala de família, quando a gente fala de valores que transcendem a visão racionalista, cartesianista, ou até mesmo uma visão, como eu posso falar, acadêmica da coisa, a gente entende que esse lugar que é esse lugar da alma, esse lugar de conexão, essa película, né, que a física quântica deixa tão claro que existe uma grande teia, uma grande vibração energética que conecta tudo, a gente começa a entender que existe esse lugar, que existe essa necessidade, que exatamente nessa fonte, exatamente nesse lugar do campo da espiritualidade, que a gente vai dando sentido e aguçando os nossos olhares. E a arte, quando ela entra aí, ela entra como uma ferramenta de apoio de aflorar. Então, por isso que esse casamento entre a arte se liga para a educação. Ah, meio Olha, travandinho. olha que Voltou? bacana a mensagem da Renata para você. Que bonita a verdade que você traz com a sua história. Muito forte, né, a história da Gabriela e a naturalidade como ela transmite, né, essa mensagem. A gente percebe não só assim todo o embasamento teórico, né, que você tem, mas assim, a leveza como você transmite essa mensagem. Eu acho que toda a sua formação, mas eu acho que a prática, a sua profissão, né, e principalmente eu acho que o lidar com as crianças, né, e a gente aprende muito, a gente constrói esse ampliação desse universo, porque a gente sente que cada vez que a gente avança, a gente está começando, né, e a gente está só no começo. Então, assim, fala pra gente qual o maior desafio enfrentado ou quais os maiores desafios sustentabilidade. Como é que faz? O que acontece? Tá, eu acho que o maior desafio hoje é as pessoas pararem de achar que esse tema é uma romantização, é o maior. Eu acho que tudo não é de um viés academicista, que não é de um político partidário, onde você defende ideias, que é romantismo. Então a gente tem que parar
de falar disso. A gente tem que parar de achar que isso é romantização, porque não é. Isso é necessidade. Isso são pessoas que veem que se não for por esse caminho, não há outro. Isso são pessoas que sabem, então, se preocupando com os seus filhos, com as gerações futuras, para que pelo menos, é o que nem eu falo para os meus alunos, eu me preocupo para que você tenha um mínimo de qualidade de vida, para que você possa também deixar seus descendentes. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. E eles sempre falam, nossa, Pro, você fala umas coisas que ninguém nem para pensar, né? Falar de fato pra gente. Porque eu falo para eles, eu quero que pelo menos vocês tenham condições de ter água potável, porque eu não sei daqui 40 anos. Eu já vivi grande parte dessa vida. E vou ser sincera, se eu desencarnasse logo mais, eu estaria feliz com as coisas que eu deixei para o planeta. Agora, vocês é o mínimo que eu tenho que fazer, é deixar um legado de base planetária para vocês, porque tudo que o planeta dá foi cobrado pela mão do homem, mas é de graça, né? Toda a sobrevivência do que a gente precisa, a natureza fornece gratuitamente. Então, eu acredito que foi sempre uma troca. Na verdade, eu fui mudando a minha didática, fui trazendo essa questão ambiental e fui vendo como os alunos reagiam. Porque a minha paixão, ela é minha, mas como é que eu compartilho isso e vejo se realmente as crianças querem ouvir isso? E eles querem. Então, isso que é o mais bonito, porque eu sempre esperei essa troca. Eu trazia essa informação e eles olhavam para essa informação e falavam: isso faz sentido, e isso é para a vida, isso faz sentido. Então, assim, é o mais importante, é quando você traz e existe essa troca. Hoje, em sala de aula, eu trabalho com uma metodologia, agora à distância também, até mais fácil, que aí está todo mundo com o microfone, que é o microfone aberto. Eu trago alguma questão, igual nós fizemos vários cartazes, porque assim, eu trabalho no início do ano sempre as ODSs. Então, meu cartão de visita é as ODSs. Então, eu trabalho do começo ao fim as 17 ODSs. Então, assim, eu, por exemplo, falo, vamos fazer um cartaz sobre a questão da ODS 2. Qual é o tema que a ODS 2 trabalha? Aí, por exemplo, fome e agricultura. A 1, educação e radicalização da pobreza. E aí eles fazem alguns cartazes, vídeos, e depois a gente faz uma mega exposição, onde cada um trouxe essa questão. Então, eu vou trabalhar a arte. Claro, a gente vai aprender comunicação visual, a gente vai aprender como é que se faz um cartaz, tudo, mas por que não usar coisas que fazem sentido para a mudança na educação? Aí a gente usa só recorte de revistas, usa papelão. Então, eu não peço para comprar folha, eu sempre estou usando um suporte de fato sustentável, uso muita revista, muito jornal. O que a gente mais usa de matéria, que não é a tinta. Né? Agora, o resto, a gente está sempre usando diversas bases de materiais de fato recicláveis e orgânicos. Então, a gente vai para um lugar onde tem artistas que se preocupam com isso. Então, quando eu vou falar de arte, é trazer a arte como apenas uma ferramenta e aflorar na criança o seu próprio potencial artístico. A gente vai sempre buscar nas ferramentas artísticas alguma forma de apoio para as nossas necessidades. Então, a arte ainda é vista como algo subalterno. A arte ainda dentro da escola. Hoje eu trabalho numa escola que é o Colégio Rio Branco. Eu quero falar um pouco sobre a escola que eu trabalho, que eu amo. O Colégio Rio Branco me aceitou. Na verdade, eu fui trabalhar nesse colégio porque o colégio queria que viesse alguém com pensamento diferente, que viesse alguém para falar um pouco sobre essa questão. E isso é muito importante. Quando a gente percebe que a escola está querendo mudar. Então, quando eu fui contratada, era porque eu era a professora ecológica. Então, isso que é o mais interessante, que existe, sim, lugares que estão querendo fazer diferente. Existem lugares que estão dando essa oportunidade, que estão repensando isso. Então, eu agradeço muito. Tudo isso que acontece é porque eu tenho um grande apoio da instituição onde eu trabalho, que já está querendo mudar. Tanto que nosso encontro cultural do ano passado era o tema sustentabilidade. Então, eles tiveram que criar vários projetos dessa forma. Então, eu Você está acredito que... transformando a escola inteira, né, Gabi? Mas, olha, minha grande escola, assim, de vida foi o
Colégio Anália Franco. Colégio Anália Franco, agradeço muito a diretora, a professora e a grande diretora Andréia. Travou a conexão. Agora voltou. Espero que não caia, porque esse assunto rico não pode ser interrompido. O Wagner pergunta para você assim, Gabi, como podemos iniciar a alfabetização ecológica e quais são as primeiras impressões das crianças? Como elas recebem essas experiências? Fala para a gente, Gabi, como é que a gente faz? Certo, então assim, alfabetização ecológica, o próprio nome diz, né? Alfabetizar ecologicamente é inserir a criança na sua infância através de propostas no meio ambiente. Então, a reação vai ser diversas. A criança que realmente tem uma dificuldade no começo, para ela vai ser difícil. Mas quando a criança ela aprende muito pela observação. E ela também, ela tem um senso sensorial energético impressionante. A criança sabe quando você está prestando atenção nela e quando você não está. Ela sente vibracionalmente. Então, elas captam a coisa de uma forma muito diferente da gente. Então, quando uma criança vê o êxtase no sorriso de uma outra criança se sujando no barro, ela observa. E aí, aos poucos, ela começa a interagir com aquilo. E isso existe um efeito de contaminação de energia positiva, eu falo. Que uma começa, tá todo mundo na mesma. Então, começa uma mudança. Então, aquela que não gostava tanto, ela observa a felicidade, a energia que aquela outra criança tá liberando, e ela quer reviver isso. Ela fala, também quero sentir isso. Então, eles não são tantos de fala, de dar um feedback. A criança pequena, que é o caso da alfabetização ecológica, ela por si só, ela vai experimentar aquilo e vai criar uma outra atmosfera. Quando eu trabalhei durante um ano com Eco Yoga para crianças de 2, 3, 4 aninhos, trabalhei num projeto de um ano dando aula de yoga para crianças muito pequenas. Eu via a necessidade. Estou te ouvindo, mas a sua imagem está travando. Tá ok? Então, ela que o processo de respiração é algo muito importante. Deixa eu baixar aqui. Então, a criança pequena, ela também, ela se liga nessa coisa da postura e da respiração. Você começa a fazer, você senta, ela vai sentindo do jeitinho dela os seus próprios benefícios. São crianças que começam a ter uma sensibilização e levam isso para casa. São crianças, assim, mais amorosas? São de fato, porque essa criança, ela parece que ela entende que ali é o lugar dela. Eu não sei explicar tão bem, porque é uma coisa que você tem que ver. Então, a alfabetização ecológica, Wagner, para as crianças, é o primeiro contato com a mãe natureza. É você apenas estar ali como apoio, para caso aconteça algo. E ali você vai deixando que ela fale. Você, a partir das experiências que elas forem trazendo, você como mediador, você vai ressignificando. Ai, travou de novo, peraí. Lindo. Oh, tem uma aluna sua aqui, eu tenho um orgulho danado, né? Uma baiana danado de ser de ser uma aluna, né? De ser aluna de uma professora tão inteligente. Que bacana, Gabi. Oi. Nada mais gratificante, né? Que legal. Tá travando. A gente vai ter que fazer bis nada mais por você. gratificante, mas então é isso. Acho que a primeira impressão da criança é exatamente essa, é de reconectar, se reencontrar através do seu ambiente natural. Porque a gente nasce e a gente tem que entender que a natureza é o berço da humanidade, da espécie humana. A gente não é acima e nem abaixo dela, a gente faz parte desse ciclo. É cada um contribuindo de alguma forma para se manter esse ecossistema, essa evolução cósmica, porque o planeta ele não parou de evoluir, né? Tá tudo em constante evolução. Nós estamos ainda evoluindo. É que a gente chegou no lugar do ego que a gente acha que é racionalidade, isso já basta, falar bonito ou ter dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa hoje também ela ganha milhões de privilégios pelo poder aquisitivo que ela tem, né? A gente fala de questões raciais, de preconceito racial,
Mas existe o preconceito social que ele é pior. No sentido do quê? Porque ele também vai massacrar os outros. Ele também vai expor os outros preconceitos que o homem tem. Ô, Gabi, tem duas perguntas aí muito bacanas. Acho que você vai conseguir responder as duas numa cajadada só. Né? O Tadeu pergunta, Tá. né, se há alguma proposta de alfabetização ecológica com poucos recursos e espaços reduzidos. Né? E a Renata também pede para você falar um pouco também da alfabetização ecológica para adultos. Fala um pouco para a gente. Tá. Sobre a questão de espaços, eu acredito que você pode, por exemplo, trabalhar com alguns tipos de vídeo. Se você tem numa escola que não existe uma área verde, que você possa levar essas crianças com seus objetos para suas construções artísticas, por exemplo. Você pode sair numa coleta de galhos e fazer esculturas a partir desses galhos. Você pode trazer essa coisa também do reflorestamento, essa coisa do plantio, né? A criança plantar, a criança ver nascer, a criança depois poder comer. Então, no começo do ano, quem sabe não tentar trazer para a escola um pé de amora e cuidar bem, conversar com esse pé de amora. Em outubro, já ter as amorinhas para vir comer. Então, a alfabetização ecológica, ela vai permear tanto a questão da alimentação, do saneamento básico. Então, são propostas que você pode trazer no início do ano, como essa que eu te falei da amora. Você pode também fazer esculturas a partir desses restos de materiais, ou até mesmo fazer com que a comunidade encaminhe para escolas tampinhas plásticas, que você pode trabalhar até mesmo arte abstrata. Então, lá no meu blog, eu tenho o blog sustentabiliarte.wordpress, que eu tenho muito material de apoio, que a pessoa pode ir lá consultar, que tem muitas aulas prontas para que falem dessa temática. Já para o adulto a gente já vai ter que trabalhar muito mais essa reconexão com a terra, porque isso é o principal. É quando você vê uma poça de lama e você consegue enfiar seus pés sem medo de achar que vai pegar uma micose, que vai pegar uma bactéria. A gente ainda vê a natureza como algo sujo. Tá vendo a pergunta do Antônio Oliveira? Qual a sua opinião sobre o método do Cadê? Waldorf? Tá aqui, ó. Ah, cadê? Qual a sua opinião sobre o Pode ler. método Ó, Waldorf? então, o Waldorf é o que vai mais de encontro com o pensamento sustentável. Só que eu acredito assim que a escola Waldorf, por ter toda uma cultura Waldorf, né, que é uma cultura ali já é outro caminho de educação. Tem algumas coisas que eu acho que ainda eles deixam muito fechado, eles deixam muito ainda muito próximo do que era naquela época. O mundo mudou. Eu acho que a filosofia Waldorf, ela tem uma cultura muito linda, maravilhosa. Realmente é o que mais chega próximo de um pensamento ecológico, até mesmo de uma alfabetização ecológica. Mas existem coisas que a gente tem que encaminhar junto com a tecnologia. Mas não a tecnologia abusiva, consumista, mas uma tecnologia que vem de encontro com a sustentabilidade, que vem de encontro com a planetariedade. Então, eu acho que a escola Waldorf, ela é um berço de conhecimento, de cultura para o humano. Eles realmente preparam pessoas para respeitar o que é ser humano. E agora há uma necessidade de repensar algumas questões, algumas reestruturas, para que se integre mais com o que é a escola hoje. Então, se o Brasil, que já é um país que em abundância não nasceu, por exemplo, num país que geograficamente é um deserto, a gente nasceu num país tropical, a gente nasceu num país que o que a gente tem que mostrar de bonito é os nossos ecossistemas, é mostrar que a gente vai cuidar disso, para que o mundo também possa perceber que aqui é uma terra sagrada, porque a gente abriga a maior floresta do planeta. A gente abriga a maior floresta do planeta. Então, assim, é isso que serve para o Brasil. O Brasil não é querer ser uma multinacional, a gente não vai ser uma China. Não é isso. E ninguém tem que ser, né? Porque o que acontece na China também não é um exemplo. Né? A gente tem que entender que cada país, cada geografia tem seu valor, tem a sua necessidade. Quando a gente olhar para o Brasil e falar o Brasil é isso. O Brasil é floresta amazônica, o Brasil é água, o Brasil é uma terra que não sofre com terremotos. Então, o que eu vou usar daqui?
aqui eu vou abrigar uma diferença. Então, se a gente não pensar nas diferenças geográficas, em primeiro lugar, geográficas, depois que a gente entender essa questão geográfica e olhar para a Terra e mostrar para ela, o Brasil é rico nisso. O Brasil não foi feito para ser desmatado e ser fazenda de gado, pecuária para alimentar a carne para o planeta inteiro. O Brasil não foi feito para isso, entende? Então é isso que a gente tem que repensar, que não fomos feitos, ou qualquer outra região do planeta não foi feita para ser transformada, destruída, para fazer aquilo que de fato não é coerente para aquela terra. Então a gente está destruindo coisas que fazem mudanças no planeta inteiro, né? É equilíbrio. É conscientização, né, Gabi? É consciência. É consciência do que Consciência. você está consumindo, o que você está gerando e o que você está deixando aí para essa nação. A gente está chegando aos minutos finais, né? Eu quero muito agradecer aqui em nome do ETS, né? Dessa plataforma que realmente trabalha com esse propósito de transformar. Então, Gabriela, agradecer imensamente aí você ter aceito o nosso convite para participar e compartilhar um pouco de tanto conhecimento, de todo esse seu amor que você tem pela educação, pelo meio ambiente. E obrigada por essa tarde, esse final de tarde agradabilíssimo. Você é apaixonante, seu conteúdo é formidável e a gente precisa pedir bis, né? Então, eu queria passar a palavra para você fazer as considerações finais aí para todo mundo aqui, agradecer a presença de cada um e a nossa gratidão por você, Gabi. Eu primeiro queria agradecer aos alunos, que eu não gosto de chamar aluno, que aluno quer dizer ser sem luz, falta de luz, não. Aos estudantes que fazem parte da minha rotina, dia a dia. Sem vocês, eu acho que eu não seria uma pessoa entusiasta e alegre. E agradecer a natureza, acima de tudo, que é o nosso berço de sobrevivência, a base da vida. Agradecer os meus amigos educadores, a equipe Etnis também, que disponibilizou esse momento aí para a gente fazer essa troca. Isso aqui eu gostaria que fosse uma grande roda, uma grande conversa, que fosse um encontro pessoal. Eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos e todo mundo numa grande roda, conversando, cada um trazendo os seus devaneios, os seus insights, as suas boas novas para o planeta. Então, eu agradeço a todo mundo que está aqui, que participou da live, que gosta do meu trabalho, todo mundo que participou e está por essa mesma causa aí, essa paixão que não é só uma paixão, é um amor, né? Paixão são coisas que vêm e mexem com a gente, tiram a gente do eixo. O amor não. O amor é genuíno, ele é verdadeiro, ele não tem medida, ele simplesmente é. Acho que o verdadeiro amor é quando a gente está em estado profundo de meditação e ao mesmo tempo a gente está tão consciente que a liberdade de expressão ela acontece pelo simples fato de existir. Então é uma coisa cósmica. Vamos falar assim, o amor é uma coisa cósmica. Muito obrigado, um abração, nosso agradecimento especial a toda a equipe do ETS que trabalha realmente para promover encontros como esse. E esperamos em breve poder nos abraçar, te dar esse abraço mesmo, trocar toda essa energia. Que Deus te abençoe, ilumine a sua missão e continue semeando cada vez mais consciências para a construção de um novo mundo. Parabéns, muito obrigada em nome do ETS e obrigada a cada um de vocês que participou e enriqueceu nossa tarde. Um beijo grandão, Gabi, para você e para todos aqui.